Produção de conteúdo e o mercado digital. Muita gente tem dito que o Érico Rocha simplesmente morreu e que a fórmula de lançamento não tem mais função hoje. É um conteúdo obsoleto, na verdade. E eu tenho que discordar disso aqui. Eu já cumpri a fórmula e não cresci, não vivo do digital. Mas eu sou um estudante, eu passei pela academia e o que eu mais aprendi ali foi aprender. E eu sei discernir o que é um conteúdo bom, que entrega valor, do que é um conteúdo raso, com uma boa venda, com uma boa promessa. A fórmula é, hoje, do ponto de vista técnico, o melhor conteúdo para você comprar atualmente. Primeiro porque ela resolve muitas dores por um preço que você pagaria para resolver só uma dor. Primeiro ponto, posicionamento de marca. Tem gente que compra curso só sobre posicionamento de marca e não está errado. Na fórmula você aprende. Como que eu me posiciono como marca? Eu me posiciono como marca a partir do tipo de cliente que eu quero vender. Então, se eu quero vender para médicos, eu vou criar um posicionamento de marca para atender as dores daquele médico, para a minha jornada ser a jornada que faça com que ele veja sentido em comprar o meu infoproduto, a minha mentoria, o meu CRM, o meu RP, seja lá o que for. Então, você aprende a se posicionar a partir das dores do teu cliente. E para você entender as dores do teu cliente, você tem que determinar o seu cliente. Fazer o checklist do que seria o seu cliente ideal, o seu avatar. As dores do teu cliente faz com que você entenda qual é a solução que você tem que entregar para resolver as dores do seu cliente. O que a gente chama, ou chamou, ou chama ainda, ou não sei como é o nome atual, de Roma. É o destino que, quando o cliente comprar, ele vai chegar ao final do teu produto. E ele ensina sobre marketing de conteúdo. Só que não é conteúdo raso, é conteúdo que pode ser YouTube, conteúdo mais profundo, e os cortes, que todo mundo está comprando um curso de corte para rede social superficial, como Instagram, como TikTok e outras ferramentas do tipo. O curso te ensina a produzir conteúdo de forma orgânica e também te ensina a trabalhar tráfego pago. Então você aprende com o Érico e a fórmula. Eu não estou ganhando nada com isso aqui, mas precisava só deixar esse depoimento. Você aprende tudo isso. Mas porque você tem 700 seguidores, eu tenho 400 posts, mais de 2.000 histórias postados, e eu só tenho 700 seguidores. Por quê? Porque precisava ser. Eu entendi o curso, mas não apliquei. Isso é uma questão minha. Por exemplo, eu sei que para vender para construtor, para posicionar minha empresa, eu teria que me posicionar dessa forma. Só que aqui, aí é uma questão pessoal minha, e eu gosto de falar de tudo. Eu falo de política, eu falo de religião, eu falo de futebol, eu falo do mercado financeiro tradicional, eu falo de imóveis, eu falo de construção, de reforma, eu falo de Bitcoin, eu falo da vida dos outros de maneira geral, eu falo de tudo. Então, um cara que chegou aqui, preste atenção que eu tenho consciência dos seguidores que eu tenho, porque eu tenho e porque o meu perfil não traça, não cresce. Isso aqui é básico. Você ter ciência disso já te ajuda para você não ficar sofrendo. Então, um cara que chegou aqui, ele me ouviu falar sobre o mercado imobiliário que em tal região do Brasil está crescendo e na outra região está crescendo 2x. Aí ele, o cara entende e tal, vem aqui, aí ele visitou meu perfil. Por exemplo, esse mês eu alcancei 40 a 60 mil pessoas, de 45 a 60 mil pessoas por aí, nessa faixa. Tive mais de 1.000 visitas no perfil.
e só converteu 10 seguidores. 0,01%. Por que é que esse perfil, esse cara que chegou aqui, não converteu-se em seguidor? Porque ele chegou para um vídeo específico que eu publiquei. Aí ele chegou, por exemplo, sobre o vídeo de imóveis. De repente ele chega aqui, eu tô falando de Lula e Bolsonaro. Aí depois o cara que chegou aqui, pô, o cara fala bem de Lula e Bolsonaro e ele tem uma análise interessante sobre política. Ele chegou aqui, procurou mais conteúdo, pô, tem 2 ou 3 conteúdos, e meu outro conteúdo é Bitcoin. Tá na mínima, tá na máxima. Comprar e vender. Aí pronto. O cara que chegou do vídeo do Bitcoin, ele chegou aqui, vou aprender agora a trabalhar no mercado de ativos criptografados. E aí ele chegou aqui e me viu falar sobre reforma. O BO que o empreiteiro tem como de receber os pagamentos, de conseguir mão de obra. Então, não converte, porque eu sou esse cara aqui e falo de tudo. Muito generalista. Eu tenho ciência disso, eu sei e eu vou começar a trabalhar em cima disso. Porque agora eu já tô cansado de pegar na ferramenta. Ferramenta aqui, entenda, a ferramenta é parafusadeira, martelete, essas coisas, entende? Então, isso aí deixa bem claro. Pronto, então eu preciso me posicionar. Agora, 400 posts e mais de 1.500 stories, lives e tudo, faz com que o algoritmo, ele modulasse o perfil de seguidor que eu tenho. E ele, como aprende com o que eu posto, ele já tem todo esse histórico lá. Para que eu consiga crescer e traçar esse perfil aqui, eu tenho que fazer 10 vezes mais em um curto período de tempo. Ou seja, eu tenho que intensificar a produção e reduzir o tempo, para que esse histórico passado se torne uma porcentagem baixa do que agora ele entende sobre mim. Então, falando sobre por que eu conheço e não cresço, aqui está a explicação técnica para isso. Outras explicações a gente deixa para outro momento. Então é isso. Não vou ganhar nada com isso aqui, mas eu precisava dizer que a fórmula de lançamento é o conteúdo de entrada de melhor qualidade que a gente tem no mercado. Porque com tantas IAs agora, tudo é IA, e aí não se tem quase... É muito autêntico. Não, é quase tudo fake. Quase todo conteúdo hoje é gerado por um prompt. Stories ainda que não, mas carrossel, eu não conheço hoje alguém que produza carrossel que não seja um carrossel feito por um IA. Eu mesmo, provavelmente, os meus últimos 20 carrosséis, que eu não sei nem se tem isso tudo, foram produzidos via IA. Carrossel dá trabalho de fazer. Então, assim, eu pego a ideia, eu lanço ali, eu desenvolvo o conteúdo, eu ainda faço essa parte de curadoria humana e posto manualmente. Mas isso porque não tem tecnologia. Agora já tem, mas eu estou pensando aqui se eu vou para essa ideia de fato ser o mais humano possível ou não. Mas fica aqui a dica. E com a fórmula de lançamento, você aprende a produzir conteúdo. Vai ter audiência? Não sei. Começa a produzir. O grande problema da fórmula é que ela não te ensina consistência. Mas nenhum te ensina consistência. Ninguém te ensina consistência. Consistência de produção é uma escolha pessoal. Eu tenho que vencer as barreiras que me impedem de produzir e produzir. Só que eu sou um procrastinador por excelência. E aí, o que é que eu faço? Eu procrastino. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu vejo, eu tô com... porque eu não tenho como mostrar no meu celular aqui agora. Eu já tenho um briefing de conteúdo para 90 dias. Eu produzi